Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, como temática, eu trago 5 coisas que você jamais, sob hipótese alguma, deve dizer aos seus filhos, às suas crianças. E sem perder tempo, a primeira coisa que você jamais deve falar para os seus filhos é: você é um fracasso, ou então você não faz nada direito, ou então você é um imprestável mesmo. Palavras muito pesadas como essas, palavras duras, palavras áridas, acabam desvalorizando e menosprezando a criança, derrubando significativamente a autoestima e a autoimagem delas. Crianças são muito suscetíveis aos que os pais dizem, porque eles representam figuras de autoridade na vida delas. E elas simplesmente não questionam se aquilo que elas ouviram é certo ou errado. Portanto, tome muito cuidado com o que você fala, principalmente em momentos de raiva, em momentos de ira, para você não destruir potenciais, para você não inibir potenciais que possam vir à tona no futuro. A criança, principalmente as menorzinhas, elas têm muita dificuldade em assimilar palavras tão grosseiras, tão estúpidas como essas, porque elas não têm repertório emocional para trabalhar esse tipo de traumas. Elas simplesmente introjetam e, como não tem estrutura neurológica para lidar com isso, muitas, inclusive, acabam reverberando todo esse mal através de doenças psicossomáticas. Muitas têm febre, têm cefaleia, dor de cabeça, crises de vômito, diarreia. Então fique muito atento para não falar esse tipo de coisa para os seus filhos. A segunda coisa que você jamais deve falar para suas crianças é: eu preferia que você fosse diferente, ou por que é que você é assim? Jamais faça comparações negativas com os seus filhos, sejam com os irmãos delas, dos seus filhos. Jamais faça comparação com outras crianças que vocês conheçam, porque cada criança, cada indivíduo é único, com suas próprias peculiaridades, com as suas próprias personalidades. Potenciais são soterrados por causa disso. Grandes futuros são deixados para trás. Não faça isso. Não menospreze, não despreze, não trate mal os seus filhos, porque eles têm um temperamento forte, têm uma personalidade forte. Muitas vezes são temperamentos, são personalidades que as crianças puxaram dos próprios pais. E os pais, por terem esse comportamento, por terem, na verdade, essa personalidade, esse temperamento, eles não aceitam isso e acabam projetando na criança o que a psicanálise chama de projeção. Eu tenho um comportamento que eu não reconheço em mim, que eu não aceito, e para me livrar dessa faceta, digamos assim, eu projeto no outro para me ver livre disso. E muitos pais, infelizmente, fazem esse movimento psicológico. A terceira coisa que você jamais deve falar para os seus filhos é: você nunca vai conseguir fazer isso, ou você não é capaz. Nunca diga aos seus filhos que eles não são capazes de algo, seja o que for, da menor a maior coisa ou atividade que eles estejam fazendo. Seja para colocar um suco num copo, até elaborar um software num computador. Nunca duvide do potencial dos seus filhos e sempre seja um incentivador. Vocês não fazem noção do que é o poder da palavra. Uma palavra destrói vidas, uma palavra destrói pontes, cria abismos. Portanto, ao invés de falar essas coisas terríveis, encoraje os seus filhos a darem o seu melhor. Oriente, seja um verdadeiro parceiro, seja um verdadeiro treinador emocional dos seus filhos. Vocês não têm noção de, como eu falei, do quanto que palavras, frases faladas são importantes na vida dos filhos, tanto para o bem quanto para o mal. A quarta coisa que você jamais deve dizer para os seus filhos é: você é um peso, ou então você é uma vergonha. Nunca critique os seus filhos por eles representarem um fardo para você, serem um peso para você, ou por eles atrapalharem os seus planos. Há pessoas, infelizmente, há pais e mães que vão mais além e dizem
tem vergonha dos filhos. No capítulo 12, no verso 18 do livro de Provérbios, na Bíblia, o rei Salomão fala que as palavras do falador ferem mais do que pontas de espada. Você já deve ter ouvido falar daquele ditado que diz que as palavras doem, muitas vezes doem mais do que um tapa. E isso tem tudo a ver com a discussão que eu estou trazendo aqui para vocês. Portanto, controle o seu estresse, controle-se e, se for o caso, morda sua língua. Mas não faça e não fale nada que vai acabar com a autoestima, com o amor próprio dos seus filhos e que vai afastá-los de você cada vez mais, porque os filhos crescem e essas mágoas ficam e elas reverberam na alma. Não faça isso. Para fechar, a quinta coisa que você jamais deve falar para os seus filhos é: pouco me importa o que você pensa ou o que você deixa de pensar, eu não me importo com o que você pensa. Ao falar uma frase desgraçada como essa, você está eliminando a possibilidade de ter um relacionamento saudável com seus filhos, de ter um companheirismo, uma cumplicidade com eles. Desse modo, jamais descarte os sentimentos ou as opiniões dos seus filhos. Não é porque, por exemplo, eles são crianças que eles não têm direito à voz, não devem ter direito à voz e não têm, por exemplo, o direito de falar o que pensam. Respeite a opinião deles, mesmo que seja contrária à sua, oriente, mostre o caminho que eles têm que seguir. Mas não os trate como se fossem animais domésticos, como muitos pais fazem por aí. E também nunca diminua os problemas dos seus filhos. Às vezes a criança chega com uma queixa da escola e os pais tiram por menos. Problemas são problemas. E nunca compare os problemas dos seus filhos, das suas crianças, com os seus problemas de adulto. Sofrimento é sofrimento, independentemente do seu tamanho, da sua magnitude. Tenha essa compreensão, tenha essa compaixão pelos problemas deles e dessa forma você vai ver o quanto que isso vai ser bom e saudável para a relação sua, mãe e pai, no trato com os seus filhos, o quanto eles vão confiar mais em vocês, vão contar mais as coisas a vocês. Isso é muito importante, por exemplo, quando chegar o período da adolescência, em que naturalmente há um afastamento um pouco maior dos seus filhos, dos filhos com os seus pais, porque é um momento da vida em que o ser humano procura se alinhar a grupos por afinidade de interesses. Então sempre demonstre que você respeita o sentimento dos seus filhos, que você tem empatia por eles, porque essa atitude da sua parte vai ajudá-los a ter um desenvolvimento emocional maior, mais apurado, mais equilibrado, vai melhorar a comunicação sua com eles e vai tornar a vida deles, do ponto de vista emocional, muito mais saudável, muito mais sadia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E eu encerro aqui desejando tudo de bom na sua vida e que Deus os abençoe.